Pessoal! Boa tarde! Oi, queridos e queridas, muito bom dia. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Para quem está aqui pela primeira vez, oi, eu sou a Vivian. E eu sou a Magda. A gente criou esse canal para conversar de Jesus e sobre a vida cristã. Hoje nós temos dois tópicos que não são muito legal, mas são muito importantes. Como eu sei mais de um tópico e minha mãe sabe mais do outro, a gente vai dividir. O tópico da minha mãe vai ser sinais do fim do tempo e o meu tópico vai ser essa previsão que foi feita uns meses atrás e profetas falsos. Então, mamãe, começa você aí. Bem, para cobrir o nosso tópico, eu vou convidá-los a ler a Bíblia comigo no livro de Mateus 24. Eu vou ler a partir do versículo 6 até o versículo 14, mas eu recomendo que você leia esse capítulo inteiro e faça estudo sobre eles também, porque tem outras referências que vão estar indicando coisas importantes sobre o mesmo assunto, né? Então, começando a leitura. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem preservar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Aí eu pergunto: quantos de vocês perceberam que muitos desses sinais que foram falados aqui estão presentes nas nossas vidas nos dias atuais? Quase todos. Por exemplo, os terremotos em vários lugares, os tsunamis, a mudança de clima no mundo inteiro, As guerras em todo as lugar. guerras em todas as partes, e eu não estou nem falando das guerras militares, eu falo aí das guerras civis, principalmente no Brasil. Tem sempre essas guerras de facções onde pessoas muito cedo se envolvem com criminalidade e morrem até antes de completar 14 anos. Ou de pessoas que fazem fotos, turistas que vão visitar determinados estados e fazem fotos fazendo sinais como esse ou como este, não sei direito, e aí são raptados porque Gringo. pensam que eles são parte de uma certa facção que usa esse determinado sinal, e antes que essa pessoa possa justificar ou explicar qualquer coisa, a vida dela é tirada. Antes do 14. Ou quantos já se ouviu falar de situações em que pessoas foram magoadas por muito tempo, que sofreu bullying ou que foi maltratado, não sei, aí entra na escola e acaba com a vida de várias crianças inocentes, ou dos pais que têm matado os seus filhos, que têm usado os filhos sexualmente, ou de filhos que têm matado os pais nos últimos tempos, ou pessoas que gangues que sequestram pessoas e crianças para poder vender os órgãos deles, ou até pessoas que raptam crianças e outros jovens e mulheres para escravizar sexualmente em outros lugares. Isso mostra que o amor dos nossos dias realmente tem esfriado bastante. Eu vejo muitas vezes propagandas ou filmes ou vídeos de situações sociais em que alguém simula tá filmando na rua, né? Simula, não, essa pessoa tá filmando na rua, mas uma simulação. Alguém vem por trás, pega uma criança, tapa a boca e leva num lugar escuro. E as pessoas que estão passando na rua, elas veem isso e nem se preocupam em perguntar o que está acontecendo. Eles veem e simplesmente passam direto. Ah, não é meu filho, então não interessa.
Então, muita gente buscando o próprio interesse, também na polícia, na política, e em situações mais assim, até de igreja, a gente vê que pessoas procuram proteger a instituição contra escândalos, quando na verdade o que eles deveriam falar era expor o pecado para que o nome de Cristo seja engrandecido através da mudança, entendeu? Só a instituição que é servida e não está aqui para servir. Na verdade, nós deveríamos estar servindo, né? Essa é a nossa função, assim, como cristãos. Então, eu aconselharia que vocês viessem a ler todo o capítulo, né? Para poder entender e para que vocês não venham a ser enganados, porque depois alguém que morre e depois vai na presença de Deus, e Deus vai também julgar pelas coisas que foram feitas aqui na terra, essa pessoa não vai poder dizer para Deus: "Ah, Senhor, eu errei, mas é porque eu estava na igreja e eu acreditei nessa pregação daquele dia ou naquilo que foi dito". Não tem desculpa para você, querido, porque a palavra de Deus ela está escrita aqui, está disponível para todo mundo em todas as línguas. E se você tem dificuldade de entender, Deus falou que Ele está disponibilizando o Espírito Santo para poder te guiar por todas as coisas. E o nosso papel atual, observando os sinais dos tempos, não é para especular o dia e a hora que Jesus vem, porque isso não foi nos dado a conhecer. Jesus próprio estava na terra e ele não sabia. Entendeu? O que Deus falou, o que está escrito na palavra, o que Jesus falou, é que nós deveríamos nos preparar como a noiva dele, sem manchas e sem mácula, para o momento da vida dele, ele pegar essa noiva e subir. E outra coisa que eu queria alertar é o seguinte: a igreja de Cristo é uma só. Independente de quantas denominações estejam no mundo, estejam aí espalhados no mundo inteiro, a Igreja de Jesus Cristo é uma só. Ele não veio salvar a denominação Maranata, denominação Batista, denominação Assembleia de Deus. A Igreja Universal de Cristo é uma só. Existem várias denominações e nós temos que atentar, que como disse John Wesley, as verdades fundamentais precisamos estar em entendimento com o outro e agir em unidade. As verdades que não têm uma data concreta, que é o que tem assim uma conotação especulativa, são coisas que nós toleramos. Cada um pode pensar de uma maneira e ver de uma maneira diferente, e daí não tem importância nenhuma, porque não é uma verdade fundamental. Mas, acima de tudo, se nós quisermos ser conhecidos como discípulos de Jesus, devemos amar-nos uns aos outros. E isso eu estou falando em geral às congregações e a todas as denominações que existem e que se nomeiam uma igreja cristã, ou alguém que é crente em Cristo, que está fundamentado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, querido, eu quero te dizer, por favor, leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. Está escrito em João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Essa passagem está falando especificamente de Jesus, antes de ele vir morar aqui conosco. Então, se ele era o verbo, ele é a própria palavra. E a melhor maneira de conhecê-lo e passar a ter uma intimidade com ele é conhecendo a palavra dele escrita, que é a nossa Bíblia, a nossa fundamentação, tá? E agora, passando a palavra para Vivian. Ah, tá bom. Eu acho que dá pra ver que o tópico, pra mim, não é que não é fácil, mas só que foi algo que me fez triste e também zangada. Então, eu tô só. O meu tópico vai ser essa previsão que foi feita, né? E os profetas falsos. Para vocês entenderem do que eu tô falando, eu não sei exatamente quando essa profecia foi feita, mas em junho ou julho meu pai me ligou me falando que tem um pastor na África do Sul clamando que nós vamos ser raptados na festa de Trombetas. trombetas, e esse ano foi no dia 23.
Ele falou que porque dos horários diferentes do mundo inteiro, o arrebatamento vai ser feito no dia 23 e no dia 24 de setembro. Agora, dia 29, né? Tá todo mundo aqui. Ninguém foi arrebatado. Ninguém foi arrebatado. E eu só posso falar o que a minha mãe falou. É importante vocês lerem a Bíblia. Porque Jesus foi bem claro nesse tópico. Até em um verso, tem 2 versículos onde Jesus foi bem claro. Foi lá em Mateus 24, né? Verso 36, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aí eu me pergunto a arrogância ou a ignorância Ou a pretensão. ou a pretensão que pode haver em uma pessoa, porque ele é um pastor, conhece a Bíblia e Jesus falou que nem o filho sabe, só o pai. Então, como só o pai sabe, por que Deus não iria falar para Jesus, mas iria falar para alguém aqui na terra? Sabe? E Jesus foi bem claro com isso. E aí tem Mateus 24, 43 a 44. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então, primeiramente, o dia do arrebatamento e o dia do fim do mundo, ninguém sabe. É só algo que Jesus sabe. E o que dói o meu coração é que realmente tantas pessoas acreditaram. E tem pessoas que acreditaram tanto que eles venderam tudo o que tinha. Casa, carro, sei lá o que, animal, venderam tudo. E não tem mais trabalho, perderam realmente. Não perderam, venderam tudo ou deu embora tudo. E agora tá ali na rua. Tem até um caso de uma mãe que deu os filhos para a polícia, porque ela estava com tanta certeza que ela vai ser arrebatada, mas as crianças não. E agora, como a mãe mesma deu, né? Ela não vai conseguir pegar os filhos de volta. Por isso, uma previsão assim é tão dangerous, é tão perigoso, porque aí o que é a consequência? Porque essa previsão foi para o mundo inteiro. E agora que não aconteceu, qual é a consequência? Cristãos que acreditaram e cristãos novos, cristãos novos que acreditaram, perderam a fé. Porque a coisa é, eles não estão dando a falta para o pastor que fez isso, eles estão dando a falta para Deus. Não estão culpando o pastor, mas culpando a Deus. Exatamente. E aí tem as pessoas que não são cristãos, que ouviram isso. Eles ouviram, riu, aí eles falaram, tá bom, vamos ver o que acontece. As datas passaram, nada aconteceu, e para eles isso só é mais uma prova que Jesus não existe. Então isso não foi bom. Isso realmente fez um damage. Estrago. Fez um estrago muito para cristão e, mais importante, em Jesus. E não por isso, porque é assim que o diabo gosta de operar em. Não Operar, trabalhar, é assim que o diabo opera. Não. É assim que o diabo gosta de. Não é trair. Enganar. Enganar, obrigado. E não é só isso, eu que eu tô falando, mas também tem psicológicos que falam isso. Se você quer enganar alguém bem, você pega uma ou duas verdades, que isso é o fundamento. E aí você põe no fundamento mentiras. Mas mentiras que, de alguma forma, se você não conhece a verdade, passa com o que é verdade, e aí as pessoas ficam achando que tudo é
verdade. E se você não tem o espírito de discernimento, ou você vai ver tudo como verdade, ou tudo como mentira. Por isso, porque é assim realmente que o diabo gosta de enganar você. Agora, eu não sei se esse pastor fez isso de propósito ou não, Pode ser que mas ele esteja também deliberadamente sendo guiado por um espírito de engano. por isso. Mas o que a gente sabe é que em 1 João 2,18 foi falado: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E isso sabemos que é o fim que está chegando. Agora, como eu falei, eu não sei o coração desse pastor, mas pelo que eu tô lendo aqui, vão vir pessoas que vão ser profetas falsos sabendo o que é. Então, as profecias, os cultos que fazem vão ser falso liberadamente, Deliberadamente. deliberadamente. Então, eles vão fazer isso de propósito para fazer pessoas saírem de Jesus e ir para o mundo. Por isso, eu posso até te dar um exemplo de um pastor em uma outra igreja. Esse pastor teve culto de jovens, então de 12 a uns 17 anos. Ele tinha ministério de jovens. É. E esse pastor, ele foi para os jovens e falou: oh, a gente vai hoje para um Cemitério. e lá a gente vai procurar as túmulas, Yeah. as túmulas de Né, não é túmulas, mas os enterro. onde estão enterrados as pessoas Ah, cristãs. eles são os que morreram. E aí quando a gente chega lá, a gente vai deitar Na, lá no enterro, lá na tumba. na tumba, a gente vai deitar lá, a gente vai orar e o resto da santidade, do poder que Deus deu para eles vão ser vão ser dado Dado para nós. para você. Parece estranho, né? Porque isso é coisa satânica, na verdade. Esse é um tipo de procedimento que a bruxaria faz. Isso é bruxaria. Então, esse pastor, porque são jovens, e porque eles não sabiam melhor, eles fizeram bruxaria achando que estavam servindo a Deus. Então, é importante ler a Bíblia e ter o espírito de discernimento, porque aí não interessa qual bom é essa disfarça ou essa mentira. Se você anda com o Espírito Santo e você tá sendo guiado pelo espírito de discernimento, você não vai cair. E mais importante de tudo, nós não estamos aqui para falar mal de pastor, nem para julgar nenhuma Não. denominação, nós estamos pedindo para vocês simplesmente lerem a sua Bíblia É. e entender o que está escrito lá. Principalmente porque está escrito aqui, ó, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também deles. Esse é um exemplo que ela falou, uma pessoa dizendo estar servindo ao Senhor, guiando jovens da igreja a fazer rituais de feitiçaria. Entendeu? E se você não lê a sua Bíblia, se você não busca o Espírito Santo, você não vai ter um espírito de discernimento que possa te mostrar o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que é ruim, e o você que vai é ser de Deus e o enganado. que não é de Deus, e você vai ser enganado. Você vai ser enganado ainda frequentando E fazendo tudo uma isso denominação e fazendo no tudo nome de isso no Deus. nome de Deus. Yeah. E eu não sei se tem algo mais blasfêmico do que isso. Eu realmente não sei. Então, por isso, pessoal, lê a sua Bíblia, saiba, porque o Jesus é caminho, a verdade e a vida.
E a sua palavra é a Bíblia. Se você conhece a palavra e a palavra está no seu coração, você vai saber a verdade e a verdade te libertará e você não será enganado. Uhum. Isso é importante saber. Outra coisa muito importante, nós como os cristãos não estamos aqui para fazer especulação qual é a data que Jesus vem. Ele nos deu sinais dos tempos e ele falou que a sua igreja deveria se preparar. Então, o nosso trabalho como cristão é preparar. Na palavra está dizendo também que haverá um tempo em que os ímpios se farão cada vez mais ímpios e os justos se farão cada vez mais justos. É. E por que que isso acontece? Aqueles que se desviam do caminho, desviam da palavra de Deus, a tendência é andar de uma escuridão a outra escuridão. Mas se você se ocupar com a leitura da palavra de Deus, com oração, com a busca do Espírito Santo, a sua tendência é se tornar justo e cada vez mais justo. Isso é uma forma de preparação É. como noiva de Cristo. E mais uma outra coisa, tem essa discussão quando nós vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois dos 7 anos do anticristo. E mais do que eu gostaria que a gente fosse arrebatado antes disso tudo, claro, ninguém sabe. Mas é perigoso, porque tem tanto pastor lá falando, eu sei que a gente vai ser arrebatado em algum tempo antes. Mas a gente realmente não sabe. Então, achar isso de todo o coração é um pouco perigoso, porque imagina a gente já tá no meio dos 7 anos, mas porque você tá tão convencido que a gente nem chegou, porque a gente tá aqui na Terra, que nem começou, aí a marca da besta vem. E como na sua cabeça a gente nem começou ainda, você não vai perceber e você vai receber a marca. Está escrito ainda em Mateus 24 que se os dias não fossem encurtados, até os fiéis, até os eleitos seriam enganados. Por isso. Então, e mais uma vez, gostaria de denotar, nós não estamos falando mal de igreja, nem falando mal de pastor. Existem doutrinas que são realmente fundamentais, tipo Jesus morreu, Jesus ressuscitou E ele vai e ele voltar. vai voltar. Isso é uma doutrina fundamental. Fundamental também é saber que todo aquele que aceitar Jesus como filho de Deus recebeu um lugar na família de Deus como filho de Deus e não mais como criatura. Isso é doutrina fundamental. A doutrina que fala sobre se o arrebatamento vai ser antes ou depois da marca da besta é irrelevante. E Jesus não falou que a gente deveria se ocupar com isso. Ele falou que a gente deveria se preparar para E ver os sinais. e olhar os sinais e se preparar. Então é irrelevante e esse tipo de doutrina, se uma dominação acha que é assim, a outra acha que é do outro jeito, não importa, porque deve ser tolerado e deve ser dado a liberdade, porque não é uma doutrina fundamental. É. Mas acima de tudo, se quisermos ser reconhecidos como filhos e discípulos de Deus, precisamos ter esse amor uns para com os outros. Porque assim Jesus falou, assim todos os conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. A igreja de Cristo, como eu já falei antes, é uma só. Denominações tem 200, mas quando ele vier, ele não vai buscar a denominação A, a denominação B. Ele tem uma igreja, uma noiva. E essa igreja, ela está espalhada no mundo inteiro, em diferentes denominações, em diferentes igrejas locais. Então, né? Nós não somos maiores do que o nosso mestre, a nós não foi dado saber qual dia e qual hora, mas foi dados para a gente sinais e foi dito que nós deveríamos nos preparar. E ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Outra coisa, a gente falou de um pastor que fez uma profecia e tudo mais. O que é um pastor? Um pastor é um homem também, que apesar de estar nesse nível de responsabilidade sobre outras pessoas, ele também tem a obrigação de estar buscando o Espírito Santo, de estar lendo a palavra de Deus. E porque ele é um ser humano, se ele não tiver com a posição correta, ele pode ser enganado também. É. Então, não estou julgando nenhum pastor, nem nada, ninguém está aqui julgando o pastor. Se ele fez errado, ele se arrependeu, eu tenho certeza que o Senhor vai perdoar. Ele não se E arrependeu. aí, possivelmente, a glória da segunda casa vai ser ainda maior do que a primeira, eu creio e quero crer nisso. Ele não se arrependeu ainda, mas Ele não se possivelmente... arrependeu, ele até falou agora que a data estava certa, mas o calendário estava errado. Então agora é dia 7 ou 8 de outubro. Não acreditem! E Mas eu oro, eu Senhor, oro que ele vai se arrepender que disso. o Senhor traga revelação para essa pessoa e que ele possa estar discernindo também. E passe a andar na tua luz, é isso que eu desejo com todo o meu coração, porque o também. desejo do Senhor não é que ninguém se perca, nem que faça outros se perderem, né? Então, Amém. Então, pessoal, como eu já falei, não é um tópico agradável, mas é um tópico importante, especialmente porque a gente está perto
desses tempos, sabe? Então, por favor, leia a sua Bíblia. Deus ama você, não fique com medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Deus te ama, Deus te abençoe. Tenha uma semana super 10 e a gente se fala na próxima semana, no Deus próximo vídeo. abençoe vocês. Tchau! Tchau. Piu!